Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Não esqueçam de se inscrever e de colocar o seu joinha. Conheçam as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Já fizemos algumas postagens sobre o livro do Apocalipse, também chamado de Livro da Revelação, o último livro da Bíblia, como que a última palavra de Deus. E esse livro levanta o véu das coisas futuras para nós. Revela um mundo novo, uma ordem nova. No capítulo 1, o apóstolo João é levado aos céus e começa a ver a liturgia celeste. Na passagem do capítulo 21, João se detém mais na descrição da Nova Jerusalém que lhe é mostrada. Ouçamos. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. A Nova Jerusalém que João vê já fora profetizada por Isaías nos capítulos 60, 62, 63 do seu livro. Até o fim, todos são sobre visões do profeta sobre essa Nova Jerusalém. Quem já viajou até a Jerusalém terrestre certamente terá feito um tour pela cidade, conhecendo os principais prédios, os lugares santos, os santuários santificados pela vida de Jesus, por suas ações, ou pela igreja através dos séculos, com relíquias de santos, etc. João, como num tour guiado pelo anjo, vê a profecia de Isaías cumprida. O anjo mostra-lhe as várias facetas da cidade celeste, em detalhes. Por isso, João pode descrever a beleza e a glória dessa cidade, radiante como uma joia, como o jasper, clara como cristal. E pode falar de outro simbolismo, o que são 12 anjos com os nomes das 12 tribos de Israel, ou seja, cada um dos filhos de Jacó. Há também 12 pedras fundacionais, 12 alicerces, com os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Provavelmente com a substituição de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, por Matias. Ou seja, a Nova Jerusalém é uma imagem da igreja triunfante, a esposa de Cristo. Entra-se pelos portões do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas as pedras fundamentais são os apóstolos do Cordeiro, da nova e eterna aliança que Jesus proclamou na última ceia. Noutra passagem do Apocalipse, João descrevera os 24 anciãos que se prostravam diante do trono do Cordeiro. Eram os representantes da antiga e da nova aliança reunidos na igreja nos céus, um símbolo de todos os santos e justos juntos. Ainda vemos que, ao contrário da antiga Jerusalém, cujo centro era o templo, e suas ruínas e o muro ainda são o centro da Jerusalém terrestre nos nossos dias, na visão do apóstolo, que conhecia muito bem Jerusalém e o templo, tantas as vezes que para lá peregrinou, ele percebe que não há nenhum templo na Jerusalém celeste. Para os israelitas, o templo era o lugar da presença de Deus. Se não há templo, o que significa isso?
Deus não está presente lá? João explica: o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não há mais necessidade de uma construção, de um sinal visível da presença de Deus, porque Ele está na Nova Jerusalém. Também poderíamos dizer que ali há um novo templo, que é o Cristo. Contudo, também podemos dizer que não há templo, porque embora o templo fosse o sinal da presença de Deus, era também uma barreira. Ali só alguns podiam entrar. O seu significado era apontar para algo invisível. Na Nova Jerusalém, o Cristo ressuscitado é visível e plenamente presente. Por isso já não há necessidade de um edifício de pedra. Finalmente, a descrição de João sobre a iluminação da Nova Jerusalém é fascinante. A cidade não precisa do sol ou da lua para a iluminarem, porque sua luz é a glória de Deus e sua lâmpada é o Cordeiro. Aqui João está como que desenrolando o fio de uma outra profecia do Antigo Testamento, também de Isaías. Isaías viu a Nova Jerusalém da seguinte forma: o sol já não será a luz do dia, nem a lua a luz da noite. O Senhor será a sua luz para sempre, e Deus será a sua glória. Portanto, uma luz que ultrapassa a luz natural terrestre, porque é sobrenatural e eterna. É a luz da presença do próprio Deus. Talvez tanto Isaías como João estejam pensando na luz da criação no livro do Gênesis. No primeiro dia da criação, Deus disse: faça-se a luz, e houve luz. Somente no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas, que são as nossas fontes de luz no planeta. O autor sagrado do Gênesis captou com profundidade esses textos. E por isso falou no primeiro e no quarto dias. Neste último, Deus fez a luz natural, mas a luz sobrenatural da glória divina estava presente no começo. Era a luz de Deus junto da sua criação. E o que significa que a lâmpada da cidade é o Cordeiro? Para os israelitas, a lâmpada do templo era a menorá, um candelabro de 7 braços. Era a única iluminação que havia naquele lugar mais interno do templo, o Santo dos Santos, em que somente o sumo sacerdote penetrava e apenas uma vez por ano. Nem a luz do sol, nem a luz da lua das estrelas penetravam ali. O que havia era uma penumbra com uma única luz, a desse candelabro. Portanto, João está revelando que na Nova Jerusalém não há templo nem a luz natural dos astros. É a glória de Deus que ilumina a cidade e o próprio Cristo. Os símbolos do tabernáculo e do templo, na verdade, foram correlacionados com as pessoas da Trindade. A luz e a glória do Pai, a lâmpada, que já não é alimentada pelo fogo do candelabro, mas pelo Espírito Santo, cujo símbolo é o fogo no Novo Testamento. Então, a Nova Jerusalém será iluminada pela própria Santíssima Trindade, da qual a luz dos astros não é mais do que uma pálida imagem. Esse é o centro do mistério desta Nova Jerusalém. O coração da cidade é o próprio Deus, uno e trino, como o templo era o centro da Jerusalém terrestre. Ainda podemos abordar um aspecto, a relação entre a Nova Jerusalém e a Igreja, que é apostólica. O foco não é a instituição igreja, a comunhão dos bispos com o sucessor de Pedro, ou outros elementos que representem as mais de 23 mil denominações cristãs. No Apocalipse, João vê a igreja no céu. Embora a igreja possa ter na terra muitas manifestações, Cristo é sempre a pedra angular. Mas o Apocalipse esclarece que as outras pedras sobre as quais a igreja se apoia são os apóstolos do Cordeiro. Assim, quando nós rezamos no creio na igreja una, santa, católica e apostólica, essa última nota, apostólica, significa justamente isso. A igreja a que pertencemos
se faz visível na história pelos apóstolos e seus sucessores. E nela já participamos, de um modo verdadeiro, na realidade da Igreja Celeste, da Nova Jerusalém, fundada sobre aqueles alicerces dos 12 apóstolos. Participamos dessa Igreja Celeste misticamente, porque não a vemos com nossos olhos físicos, mas vivenciamos a sua realidade na liturgia da missa. Cada bispo foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro, e essa sucessão remonta até um dos apóstolos. Exemplificando, Clemente de Roma, sucessor de Pedro, no primeiro século, na sua carta aos Coríntios, fala precisamente desta sucessão, dizendo o seguinte: os apóstolos receberam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que fora enviado por Deus. Pregando através das cidades e países, eles designaram suas primícias, depois de prová-las pelo Espírito, para serem bispos e diáconos daqueles que deveriam crer. Eles também sabiam, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria discórdia sobre a missão do bispo. Por isso, tendo recebido total presciência, nomearam os homens acima mencionados e depois lhes deram um caráter permanente, para que, ao morrerem eles, outros homens aprovados sucedessem ao seu ministério. Portanto, vemos que a compreensão sobre a sucessão apostólica já estava afirmada há muito no primeiro século, quando Clemente escreveu. A autoridade que os apóstolos receberam de Jesus Cristo foi transmitida desde eles próprios, geração após geração, para que sempre houvesse uma linha visível e válida, recebida dos apóstolos como mestres da fé. Já André de Cesareia escreveu um dos primeiros comentários sobre o Apocalipse que temos hoje, e sobre o capítulo 21 ele disse: as fundações dos muros da cidade celeste são os benditos apóstolos, sobre os quais a Igreja de Cristo foi estabelecida. Com a visão de João, da Igreja no céu, podemos compreender que os apóstolos continuam como alicerces perpétuos da Igreja. No século V, houve um concílio, na cidade de Calcedônia, que se pronunciou sobre vários ensinamentos a respeito da natureza de Cristo, plenamente divina e plenamente humana, isto é, o mistério da sua encarnação. O Papa Leão era o bispo de Roma e enviou uma carta a Clemente de Roma, que estava no concílio. Os bispos leram a carta e responderam unanimemente: esta é a fé dos apóstolos. Pedro falou pela boca de Leão. Para entendermos melhor, não significa que os apóstolos foram o alicerce da Igreja e agora só os sucessores o são. Na Igreja Celeste, os apóstolos continuam a sua missão, testemunhando perpetuamente a Igreja una, santa, católica e apostólica. Eles não são um ponto na história apenas. Continuam misticamente a sua missão e o seu testemunho de adoração ao Cordeiro. A salvação está em pertencer a esta Nova Jerusalém, que nada mais é do que a Igreja fundada por Cristo sobre os apóstolos. Não apenas uma instituição, uma realidade histórica, mas uma realidade sobrenatural e mística, que para nós ainda permanece um pouco atrás de um véu, mas que Jesus, o Cordeiro, mandou João revelar. Trata-se de uma realidade na qual a Igreja, o Papa, os bispos e todos os fiéis continuam a participar, enquanto esperam a vinda final de Cristo no último dia, quando a Jerusalém do alto e a Igreja na terra serão permanentemente unidas nesta nova Jerusalém, na nova criação, novos céus e nova terra, de que fala o Apocalipse. Alegremo-nos por participar, desde agora, desse mistério que é a Igreja de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem.
Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novas publicações.